Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar para vocês agora um vídeo com os procedimentos para o exercício do pêndulo, né, que a gente fez ali em sala de aula. Vai ser um vídeo, tentar ser um pouco curto, tá? Então não vai ser super aprofundado, mas eu espero que ajude vocês. Bom, então vamos começar, né? Eu tenho aqui o meu cubo padrão, eu vou deletar ele da tela e vou adicionar as duas pecinhas ali, né, que eu tinha. Eu tinha tanto uma semicircunferência, que eu vou usar essa figura aqui, o V-sphere, e eu preciso cortá-la na metade. Então eu vou entrar no modo de edição de objeto, posso entrar por aqui, Edit Mode, ou apertar a tecla Tab no teclado, e eu vou apagar a metade dessa circunferência. Aperto X, seleciono vértices, vai sobrar ainda metade da circunferência, né? Então eu tenho que novamente selecionar, aperto X novamente, vértices, e agora eu tenho uma semicircunferência. Vou voltar para o modo de edição de arestas, Alt, clico nas arestas para selecionar o loop todo, senão eu seleciono apenas um, então Alt no teclado, clico, ele vai selecionar o loop todo, e agora eu venho em Face, ou Face, e Grid Fill para fazer o fechamento aqui. Com isso pronto, eu vou criar agora a minha segunda peça, que é o disco. Então venho aqui em adicionar um cilindro. Esse cilindro eu quero rotacioná-lo. Como eu quero a 90 graus certinhos, eu vou apertar Shift Tab no teclado e rotacionar a 90 graus. E agora eu vou utilizar aqui as minhas ferramentas de escala. Para obter uma proporção mais interessante. Com essa etapa pronta, eu vou começar a reposicionar meus objetos. E vou criar a haste do pêndulo. Então, menu adicionar, Shift A no teclado, abre esse menu também. Crio um cilindro, posiciono ele acima, uso a ferramenta aqui de escala para dar uma proporção um pouco melhor para ele. Uma vez que eu esteja satisfeito com esse desenho, e para mim basta esse desenho aqui, eu vou criar a minha cadeia de hierarquia, tá? Vou só reposicionar esses objetos todos para eles ficarem acima do nível do grid aqui, que eu acho que fica mais fácil depois, mas é completamente opcional. Pronto. Agora, para criar minha hierarquia, eu vou utilizar uma figura aqui, um objeto chamado empty, que, como eu disse para vocês em aula, ele serve basicamente para que a gente crie hierarquias. Tá? Então vou posicionar, escolhi o círculo, poderia ter escolhido outro, esse daqui é só porque eu acho que o desenho é legal, assim, funciona para dar a ideia de que eu vou fazer uma rotação. E agora eu vou selecionar esse disco, a haste do pêndulo, e por último
eu vou selecionar o Empty, tá? Uma coisa que talvez seja interessante vocês observarem é isso aqui, ó. Se eu olhar aqui nessa região da tela, você vai notar que eu tenho 3 cilindros aqui. Eu tenho o cilindro sem nada, que é esse disco. Eu tenho o segundo cilindro, que é a haste. E eu tenho o empty. Eu vou selecionar todos os objetos e o empty por último. Quando eu apertar Ctrl P no teclado e selecionar a primeira opção, que é Object, vocês vão notar que... Opa, eu fiz errado. Selecionei o cilindro por último. Então o último tem que ser o empty, tá? Ctrl P no teclado, Object. Você vai notar que os objetos que estavam ali, né, que são a haste e o disco, foram para dentro do empty, tá? Então esse é o formato correto e por isso que o empty tem que ser selecionado por último, porque daí a gente informa para o Blender que ele vai ser o objeto que vai segurar os demais. A partir desse momento, as rotações que eu fizer vão ser no empty, tá? E elas vão se aplicar para os dois elementos. Com isso feito, eu já estou pronto para criar a minha animação. Eu vou colocar um primeiro keyframe. Então, sempre esse procedimento, né? Primeiro eu movo a minha timeline. Então aqui no meu caso estou colocando o keyframe 1. E quando eu estiver na posição correta, marco o meu keyframe apertando tecla I no teclado. O meu segundo keyframe vai ser ali por volta de 48, tá? Por quê? Eu estou trabalhando numa escala de 24 quadros por segundo. Como eu quero que ele demore 2 segundos para fazer a transição de um lado para outro, então eu vou apertar, levar até o 48. Vou colocar aqui a 120 graus. Então, mexi a timeline para 48, mexi o objeto, com o mouse dentro da tela, aperto I no teclado e ele vai marcar todos os keyframes. Você sabe que deu certo, por quê? Porque aqui embaixo criou-se um diamantezinho e aqui também, né? E também os comandos aqui, ó, na lateral ficaram amarelos, significa que a gente está num keyframe. A minha última ação aqui vai ser fazer uma cópia desses keyframes, tá? Então eu preciso que ele vá e volte. Então eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, seleciono aqui, clico nesse keyframe aqui, Ctrl C. E eu preciso que ele fique no frame 96. Então ajusto aqui no frame 96 e Ctrl V. Ele colou os keyframes, tá? A partir disso, para fazer o loop, é importante que ele termine aqui, ó, no último keyframe. Então 96, o final, né, aqui onde está marcado end, vai ter também que ser 96. E se eu aperto aqui o play, né, a gente consegue ver a animação em looping. E bom, com isso agora, o que eu vou fazer? Eu acho que o timing não está dos mais interessantes. Eu gostaria que ele tivesse mais velocidade quando ele está chegando aqui na metade do caminho. Então vou querer uma aceleração e uma desaceleração quando ele chega aqui, justamente nos keyframes. Para isso eu vou utilizar o meu editor de curvas, tá? Que eu posso encontrar aqui, ó. Eu clico nesse reloginho e você vai encontrar aqui que eu posso mudar para diversos tipos de visualização. A visualização que eu quero nesse momento é o Graph Editor. O Graph Editor nada mais faz do que mostrar um gráfico, tá, que representa a animação dos objetos. Nesse nosso caso aqui, eu posso apagar todas as animações que não são relativas à rotação e na realidade eu poderia ficar só com essa rotação aqui, a Y, né, porque justamente ela é a animação que está nesse eixo que eu estou animando agora. Eu vou escalar aqui a minha vista, tá? Então eu aperto Ctrl no teclado e uso o botão do meio para poder ajustar.
E agora eu vou mexer um pouco com essas curvas aqui, no sentido de tornar elas mais rápidas, né? Como que eu faço isso? Na verdade, o que eu queria fazer que vocês notassem é o seguinte, né? Como a gente comentou em sala de aula, quanto mais paralelo é o desenho da curva, então aqui, por exemplo, o desenho você vê que nota-se bem paralelo a essa linha azul, que é a linha nosso eixo de referência. Se eu puxar isso daqui para cá, ele vai ficando mais paralelo, e quanto mais paralelo, mais ele vai ser lento. E quanto mais dessa forma, né, mais vertical, mais rápido é o movimento. Dá pra ver que ele faz até um movimento super estranho aqui, tá? Bom, então o que eu quero fazer é justamente fazer com que esse movimento fique mais paralelo. Para isso, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou selecionar todos eles de uma vez, tá? E existem vários jeitos de fazer isso. Esse aqui é um macete que serve para esse exercício em particular, mas eu acho que vale a pena, né? A gente poderia, com certeza, vir aqui, ó, e puxar cada um deles. Ou simplesmente a gente poderia vir aqui, ó, selecionar esse ou esses dois, aliás, e apertar a tecla S, colocar o mouse ou a timeline bem aqui em cima e apertar a tecla S no teclado, que é a tecla de escala, e ir alterando esse valor aqui até ele ficar interessante. Inclusive eu posso fazer isso enquanto a animação está funcionando. Né? Mas um jeito mais fácil de fazer isso, e porque seria importante que a gente fizesse para todos os elementos que estão na tela, para todos os keyframes, seria selecionar todos de uma vez só. Eu posso apertar a tecla A no teclado para selecionar todos e começar a escalar. Só que se eu começo a escalar isso, você vai notar que a animação toda muda. E não é exatamente isso que eu quero. O que eu queria é que ela fosse aplicada em outro ponto de referência. Porque, ó, a princípio, a nossa animação ela vai ser sempre calculada a partir desse pivô. E a gente quer que ele seja isso para cada centro dele, individual. Então, conforme eu faço esse movimento, você vê que aqui ele fica super robótico, né? Super linear, bem pouco natural. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu escalei demais. E aqui eu posso ir aumentando a escala desse movimento. Acho que foi um pouco demais. Aqui tá legal. Certo. Ok, com isso eu estou satisfeito com o movimento do pêndulo. Então agora eu vou partir para a parte de iluminação, texturização, criar os materiais e renderizar, tá? Então eu vou vir aqui, posso voltar para a timeline e diminuir um pouquinho o tamanho aqui, só para economizar espaço na tela. E agora eu vou mudar a minha visualização para o modo de visualização de iluminação, né? Que seria esse último aqui, que é o shading. Ele demora um pouquinho para processar, mas ele entra nesse modo aqui de visualização. E agora eu posso começar a criar alguns elementos a mais, por exemplo, meu plano, para ter um chãozinho, né? Coloco esse plano aqui na tela. Posso começar a reposicionar a minha luz para ter alguma coisa mais interessante e até mudar o tipo de luz. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse ícone que é uma lâmpada, vocês vão notar que eu tenho aqui a possibilidade de trocar essa lâmpada de point para sun, para spot e para área. Depende da finalidade que a gente está buscando, cada luz dessa vai se adequar mais. Eu quero tentar imitar uma luz de estúdio difusa, então eu vou utilizar essa luz do tipo área. E eu vou agora reposicionar ela aqui mais à frente. Posso clicar nessa parte amarelinha para mudar a orientação dela.
posicionar ela mais acima, talvez. Eles iam parar pra cadeia, só que eles fugiram, então. E agora eles querem pegar a diva. Aí a diva tá. Num dos últimos dias ela tava com uma arma. Tirando com Uma bala. coisa que talvez seja interessante seria observar a minha cena a partir da câmera. Para isso, eu posso clicar nesse íconezinho aqui, o da câmera, e ele vai mostrar o enquadramento da câmera. E eu posso movimentar a minha câmera, né, assim, mudar esse enquadramento quando eu clico nesse toggle aqui. Ele vai mostrar um tracejado em vermelho aqui ao redor da câmera. Isso significa que toda modificação que eu fizer, eu estou modificando também a câmera, tá? E daí usam os mesmos comandos de navegação que a gente usa para navegação no Blender de modo geral, que é todos eles com o botão do meio, né? Então, se eu apertar só o botão do meio e arrastar, eu vou fazer uma mudança na câmera, né? na orientação da câmera. Ctrl para frente e para trás e o botão do meio, eu tenho ali um zoom in, zoom out, e se eu apertar o shift eu tenho aquele movimento de pan, né, que eu desloco a câmera para a esquerda e para a direita. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Ok, eu acho que tá razoável isso aqui. Vou continuar com a texturização e criando alguns elementos a mais. Uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui é aplicar um material. Para aplicar o material, eu vou clicar aqui nesse ícone, que é uma espécie de bolinha xadrez. Eu clico em New e eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, trocar a cor do material. Eu vou colocar ele aqui talvez nessa cor. E eu posso fazer o mesmo com os demais elementos da tela, tá? Então eu venho aqui, coloco novo, e dessa vez eu vou mexer em outro valor. Eu vou utilizar esse valor aqui, chamado Metallic, tá? Esse Metallic serve para adicionar reflexão, tá, aos materiais. A princípio a gente não consegue ver, né? Um último detalhe antes que eu esqueci, antes que eu faça alguma coisa, eu ia mudar o ângulo da câmera. Mas para mudar o ângulo da câmera aqui é muito importante que eu clique nesse toggle novamente para eu poder não perder o posicionamento. Daí toda vez que eu clico aqui, eu volto, tá? Então, voltando aqui, o Metallic. O Metallic é importante no sentido de que ele adiciona reflexão aos materiais. Então, quanto mais próximo do máximo, que seria 1, mais reflexivo é o material, e o contrário, né? Quanto mais próximo de 0, menos reflexivo é o material. Se eu quiser um material super reflexivo, eu posso vir aqui e vocês vão ver que se eu mudar aqui a visualização, vai ficar talvez um pouco mais... detalhe, outra coisa que é importante. Junto com ele eu tenho aqui o roughness, né? Ou a rugosidade do material. Quanto menos rugoso esse material, mais reflexivo ele é, tá? Então ele fica menos... né? Só que a gente só consegue ver esse reflexo de fato quando a gente tá com o Ray Trace ligado, tá? Na visualização de render. Para ligar o Ray Trace, a gente vem aqui nesse ícone ou da câmera e clica no Ray Tracing. Conforme a gente vai passando aqui o nosso os keyframes, aí a gente consegue observar, né, o reflexo na cena um pouco mais claramente, tá? Então é mais ou menos essa a ideia aqui de utilizar esse tipo de material. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou vir aqui no material. Eu poderia reaproveitar o material que existe, mas só pra gente repetir eu vou fazer igualzinho, tá? Então crio um novo, aumento o valor do Metallic para 1.
e abaixo o roughness para 0. E daí eu tenho material reflexivo também. Bom, com isso, acho que alguns últimos detalhes que talvez possam interessar seria a gente transformar esse material, de vez ele estar super facetado como ele está aqui, eu pegar e ter um material um pouco mais liso, tá? Para isso eu posso vir aqui e marcar ele como Shade Smooth ou Shade Auto Smooth. Nesse caso interessa mais o Auto Smooth, tá? Porque ele tem uma aresta rígida ali. E ok, eu acho que é isso, são as alterações que eu tenho para fazer nesse momento. Agora, com o meu... uma última alteração, caso eu queira mudar essa cor de fundo de cinza para alguma outra cor, eu posso vir aqui nesse ícone do globo terrestre e mudar aqui a cor do objeto, né, do ambiente para uma outra cor. O azul, por exemplo, acho que fica interessante. Vamos ver na câmera como é que fica. Eu gostei dessa combinação em particular. Uma vez que eu esteja com esse meu material pronto, né, e falar assim, ok, isso aqui é o que eu gostaria, uma das coisas que a gente tem que fazer é salvar a sua cena, sempre salve, tá? Você pode vir aqui em File, Save, ou Save As, escolher um diretório que você tem acesso fácil e dar um nome, né? E daí partir para a renderização. A renderização você vai encontrar nesse menu aqui, Render Animation. Mas antes de renderizar, a gente precisa configurar a saída, tá? Para isso, você vai notar o seguinte, que a gente vai vir aqui nessa ícone que parece uma impressorinha, chama Output, e a gente tem aqui algumas configurações que são importantes para a gente mexer. A primeira delas é o lugar onde a gente vai salvar a animação. Nesse caso aqui, eu vou clicar aqui e vou achar um lugar onde posso salvar. Então, por exemplo, na minha pasta de downloads, e eu vou dar um nome. E agora eu preciso dar a especificação dele. Por enquanto, o formato de arquivo está como PNG, mas eu quero um formato de filme. Então eu clico aqui em FFmpeg Video e vou precisar trocar o encoding dele, tá? O container dele. Por quê? Por padrão ele vai vir como matroska. É um bom container, tá? Mas o formato MPEG-4 abre mais facilmente na maioria dos dispositivos, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês coloquem para MPEG-4, porque dá para abrir em matroska, mas vai ter muito computador que vai ter que instalar plugin, então pode ser mais complicado. Então mude para MPEG-4 e caso você queira um render de teste antes de colocar o render final, você pode vir aqui ó, e diminuir a resolução do arquivo. Então, por padrão, ele vai estar em Full HD, 1920 por 1080, mas a gente pode pedir em 50% disso. Então, ele vai renderizar num quarto do tempo e vai ser mais fácil, né, a gente ter uma noção. E daí, quando a gente tiver um vídeo completo, que a gente queira realmente dar a saída nele em alta qualidade, a gente pode voltar aqui para 100%. Com isso feito, é só clicar aqui no Render Animation e deixar o Blender trabalhar, tá? Você vê que ele pode demorar um pouquinho, né? Ele vai demorar um tantinho para fazer esse render. Como que a gente sabe que ele está renderizando, né? Porque vai mostrar esse íconezinho aqui embaixo, ó, escrito, é uma máquina fotográfica escrito render,
E aqui vai ter uma porcentagem. Essa porcentagem, muitas vezes ele vai ficar em zero se o arquivo for muito simples, como é o caso desse. Tá? Por quê? Porque ele é só um... Ele está fazendo isso aqui em relação ao frame que ele está processando. Então, como o processamento do frame é geralmente relativamente rápido, não dá nem tempo dele atualizar esse número além de zero. Tá? Eu vou dar um pause aqui na minha gravação e daqui a pouco eu mostro o resultado final para vocês. Ok, retornamos, tá? Aqui a minha renderização terminou. Eu sei que terminou porque não tem mais nada aparecendo aqui, né? Não tem o íconezinho da câmerazinha, tá? E agora eu posso fechar aqui e verificar como é que ficou a minha animação. Eu vou abrir a minha pasta aqui, tá na minha pasta de downloads, então... Ele está aqui. E daí eu posso ver como é que ficou a minha animação, né? Detalhes interessantes aqui, né? Mesmo estando, como ele está em loop, eu posso pedir aqui pro meu software repetir ele continuamente, ele vai ficar repetindo várias vezes. Alguns detalhes que são legais de a gente reparar são esses aqui, ó, por exemplo. Dá para notar que quando eu olho a qualidade do render no Blender, ela é inferior à qualidade do render final, tá? A gente vê vários artefatos aqui no render do Blender. Posso tentar colocar no mesmo frame aqui para um frame parecido, né, pra gente poder comparar. E a gente nota que sim, são muitos artefatos aqui. E aqui tem menos, tá? Toda vez que eu aperto o botão de renderizar, ele vai melhorar a qualidade do desenho. Ainda assim, esse daqui, se vocês observarem, ele ainda não está em uma qualidade muito grande, tá? Se a gente dá pra gente ver aqui nos desenhos bastante ruído nas sombras, tá? Isso é natural da renderização. E daí o que a gente deveria fazer é vir aqui e aumentar a quantidade de amostras aqui no sampling, tá? Por padrão, a viewport está em 16 e a de renderização final está em 64, por isso ela fica melhor. A gente poderia aumentar isso daqui, só que quanto mais a gente aumenta, mais tempo demora para fazer o render, tá? Então, garanta que esse valor aqui de 64, se você passar, por exemplo, para 256 e ter um material muito mais nítido, né, que você faça quando você já tiver muita certeza daquilo que você quer como resultado final, tá? Eu acho que não é uma coisa para aumentar para testes. Bom, acho que é isso, pessoal, para esse exercício, para esse primeiro exercício. Tendo dúvidas, a gente vai conversar mais durante as aulas e a gente vai ajustando, tá? Até a próxima, tá? Então, e daí eu vou deixando mais alguns materiais aqui para vocês. Até mais.